Na aula dessa semana, nós vamos falar a respeito do ministério de profeta. Nessa aula, nós vamos descrever o profeta e a sua função no Antigo Testamento e no Novo Testamento e explicar seu ofício, explicar a sua função e aprender a distinguir entre o verdadeiro profeta e o falso profeta. Fique conosco, vai começar mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindos a mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos aprender a respeito da lição número 7, que tem por título o Ministério de Profeta. O autor original dessa aula pede meditação em dois textos, que são os textos bases dessa lição. O primeiro texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 27 ao versículo de número 29. O segundo texto se encontra na Epístola de Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 13. Aqui nas nossas aulas, como de costume, eu apenas vou destacar um dos textos. Nesse caso, eu vou ficar com 1 Coríntios, capítulo 12, apenas o versículo de número 27. Por isso, mais uma vez, eu convido você e a sua amada família a me acompanharem na leitura oficial de hoje. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 12, apenas o versículo de número 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então, vamos lá. Antes que a gente comece, como sempre, eu preciso dar algumas orientações e na aula de hoje principalmente. Na aula de hoje eu preciso dizer para vocês que eu vou seguir o caminho da revista, ou seja, eu vou seguir a divisão dela, só que eu vou me aprofundar no assunto. Isso significa que eu vou tocar aqui em alguns pontos que a revista vai até tratar, mas vai tratar de forma superficial, por causa do espaço, por causa do tempo. Então, muitas vezes eu vou estar me aprofundando muito mais no tema do que necessariamente a revista vai estar. Ou que eu vou dividir de uma forma, vou trazer alguns tópicos divididos de forma diferente da revista. Isso acontece porque a minha missão é te trazer o máximo de conhecimento possível sobre o tema. Então, na aula de hoje, eu vou estar muito mais fundamentada, na Bíblia de Estudo Pentecostal do que necessariamente tá seguindo ali à risca aquilo que o autor programou para a aula. Tá? Ou pelo menos que você vai encontrar ali na revista. Mas fique tranquilo, porque a Bíblia de Estudo Pentecostal é citada nessa aula e principalmente faz parte da bibliografia do tema que está sendo tratado ao longo desse trimestre, tá bom? Então, o que vai acontecer é que eu vou seguir lá os tópicos bonitinho, todavia, o conteúdo vai ser um conteúdo mais aprofundado, tá bom? Eu vou tentar não passar ali dos 45 minutos. Então, se você tem a revista, acompanha com a revista. Mas eu acredito que você vai ser mais feliz se você tiver a Bíblia de Estudo Pentecostal ou se você ficar apenas com a Bíblia e seguir aqui as referências, tá certo? Outra coisa importante a respeito das referências. Vai ter referência aqui, vai ter referência muito curtinha que vai parecer que não faz sentido com aquilo que eu tô falando. Cuidado com isso. Quando aparecer esse tipo de referência, que é muito resumida, geralmente é um versículo apenas, não pegue ele de forma isolada. Quando tiver tempo, leia o contexto inteiro. Ah, Manuela, por que então você está pegando apenas um versículo? Eu tô pegando apenas um versículo e a própria Bíblia vai pegar apenas um versículo, porque esses versículos eles servem apenas para sinalizar a presença do profeta, para sinalizar que aquilo foi dito por um profeta, que um profeta está presente ali dentro daquele contexto e que o contexto faz parte da explicação aqui apresentada. Então, eu não estou tirando o versículo, tá certo? Para tratar do assunto. Não, eu estou usando o versículo para sinalizar a presença do profeta dentro daquele contexto. E aqui eu já deixo bem claro, recomendo que você leia depois, tá certo? Todo o contexto, que vai fazer mais sentido, tá certo?
E a gente só coloca aqui embaixo para que você saiba que tem um contexto e que se aplica aquilo, que o profeta aparece dentro desse contexto, né? Dentro da situação apresentada. Outra coisa que já foi dita quando a gente falou de dom de profecia. Dentro da palavra, o profeta vai ser algumas vezes tratado como vidente, tá certo? Principalmente quando a gente fala dessa capacidade, né, dada pelo Espírito Santo, concedida pelo Espírito Santo ao profeta de predizer o futuro. Então, se você encontrar a palavra vidente, não se escandalize não. A gente está falando do profeta, só que ele está manifestando, né, de forma pontual a capacidade que o Espírito Santo de Deus dá dele ter noção do futuro. Tá bom? Tá bem claro isso aqui? Estou explicando isso aqui porque pode ter alguém que não pertence à nossa prática religiosa, pode ter alguém que entenda de uma outra forma e para que você não se escandalize, tá bom? Porque hoje a gente vai falar do ministério do profeta em específico e eu vou encostar nisso, tá certo? Então, dadas essas explicações de atuação, vamos aqui para a introdução, né? A primeira coisa que a gente precisa saber é quem é o profeta. Então, vamos lá. Para que você compreenda a atuação do profeta no Antigo Testamento, a atuação do profeta no contexto do novo concerto, né, da nova aliança, eu sou obrigada a compreender a atuação do profeta no Antigo Testamento. Então, a gente sempre vai se voltar, quando se trata do profeta, a gente sempre vai se voltar para o molde do Antigo Testamento, para a estrutura do Antigo Testamento. Por quê? Porque não muda muita coisa. Na verdade, só existem duas coisas que vão mudar dentro da dinâmica, do contexto do Antigo para a dinâmica e o contexto do Novo. Então, só duas coisas vão trazer diferença ali. O resto, né, a completude do tema é todo igual. Não tira quase praticamente nada, tirando esses dois pontos que a gente já vai tratar. Então, todas as vezes que eu falar do profeta, mesmo sobre o novo concerto, mesmo dentro da perspectiva do Novo Testamento, eu ainda vou ter sempre como referência principal, como molde principal, o profeta do Antigo Testamento. É por isso que o autor da aula, ele citou isso, mas é por isso que ele vai dividir sempre nessas situações em Antigo Testamento e depois ele vai trazer para o contexto do Novo Testamento, tá bom? Então tenha isso em mente. Todas as vezes que eu falar do profeta, eu sempre sigo o molde do Antigo Testamento. Por quê? Porque quando eu passo para o Novo Testamento, não há modificação. Apenas em dois tópicos aqui que vão ser tratados daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Quem é o profeta? Quem é esse ser que aparece tanto no Antigo Testamento e que no Novo Testamento também aparece com uma postura de liderança? Quem é esse profeta e quem vai manifestar esse ministério de profeta? Então vamos lá. O profeta, quem era o profeta de fato, né? O profeta eram homens que falavam sobre o impulso do Espírito Santo e tinham como objetivo prioritário, tá? O interesse pela vida espiritual da congregação, tá? E tinham ali também a ideia de manter a pureza da igreja. Tudo bem? Então, no Antigo Testamento, quem era o profeta de forma resumida? O profeta era um homem que era impulsionado pelo Espírito Santo a trazer mensagens, a trazer condutas direto do coração de Deus para o seu povo, a fim de manter a pureza da igreja e, sobretudo, para fazer a manutenção, para cuidar da vida espiritual. Isso é o profeta, tá certo? Dentro do contexto do Antigo Testamento. Sobre a perspectiva, né, trazendo o profeta para a perspectiva do novo concerto, ou seja, para a perspectiva do Novo Testamento e da nossa atualidade,
o profeta continuam sendo homens levantados pelo Espírito Santo, revestidos de poder pelo Espírito Santo, para trazerem uma mensagem da parte de Deus ao seu povo. Em outras palavras, no tocante a objetivos e função, não tem diferença. Ambos trazem uma mensagem, uma orientação, são impulsionados pelo Espírito Santo, têm autoridade do Espírito Santo para trazer algo da parte de Deus. Então, tanto dentro do contexto do Antigo Testamento, quanto dentro do contexto do Novo Testamento, profeta é isso, é alguém impulsionado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem ao seu povo com o interesse, com a intenção de manter a pureza da igreja ou do povo e manter aí a vida espiritual dentro dos conformes, tá certo? Porém, existe uma clara diferença na atuação, ou seja, na manifestação, na forma de agir dentro do contexto do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E é a partir daí que a gente divide esses dois tempos para que você compreenda as características e analise ali as duas diferenças do Antigo para o Novo que estabelecem a diferença, tá certo? Então vamos lá, tópico número 1, o ministério de profeta no Antigo Testamento. É bem importante que você analise o Antigo Testamento com muito afinco, tá bom? Os profetas do Antigo Testamento, eles eram homens de Deus, tá? Que espiritualmente falando, achavam-se, né, se encontravam muito acima dos seus contemporâneos. Segundo um estudo aprofundado, a gente vai reparar que nenhum homem, nenhum posto alcança a estatura dos profetas, tá? Ninguém nunca chegou a exercer tamanha influência na história do Antigo Testamento quanto um profeta. E principalmente nenhum atingiu a capacidade de atuação dentro da redenção, né, da mensagem redentora de Deus, da mensagem redentora de Cristo, como o profeta. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, no mínimo 2/3 do Antigo Testamento foram escritos por profetas. De forma resumida, no Antigo Testamento, o maior, espiritualmente falando, o que detinha maior importância e maior capacidade de atuação dentro da perspectiva espiritual era o profeta, ao ponto de sacerdotes, ao ponto de reis, ao ponto de autoridades recorrerem à figura do profeta para tirarem dúvidas, para pedirem conselhos, porque dentro de Israel, espiritualmente falando, quem tinha um maior posto, quem tinha maior capacidade dada pelo Espírito, era o profeta. É por isso que no Antigo Testamento a gente vai ter profeta que era juiz, a gente vai ter profeta que era estrategista de guerra, a gente vai ter profeta em várias situações, profeta como conselheiro real. Por quê? Porque o profeta, de fato, que foi chamado para o ministério de profeta, não era simplesmente um líder religioso, mas alguém que trazia consigo o Espírito Santo de Deus e trazia consigo a própria palavra de Deus. Para vocês verem a importância do profeta no Antigo Testamento, como eu já disse, a maior parte, 2/3 do Antigo Testamento, ou até um pouco mais, vai ser escrito por profeta. Profeta no Antigo Testamento era mais do que um líder religioso, tá bom? Ele era a pessoa, o canal que trazia a manifestação e o poder de Deus, tá certo? Para vocês verem o tamanho de influência que um profeta tinha, o ofício de profeta tinha no Antigo Testamento. Ah, Manuela, isso foi perdido com o tempo? Não. A gente vai ver isso já daqui a pouco, tá certo?
se ele tivesse perdido essa autoridade, ele não estaria sendo tratado aqui como dons ministeriais, tá certo? A gente vai ver isso já já. Então vamos lá. O profeta, como eu já disse, né, ele não era só um líder religioso, mas alguém que era possuído, ou seja, tomado pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Justamente por causa disso, né, pelo fato dele trazer consigo o próprio Espírito Santo, o próprio poder de Deus, e trazer com ele a palavra de Deus. E essa palavra de Deus no Antigo Testamento estava sempre voltada, né, estava nele, tá? E sempre voltada para coisas específicas, para manter o povo fiel a Deus, manter o povo ali voltado para o arrependimento, voltado para Deus, voltado para o conserto, na medida que o povo errava, na medida que o povo vacilava. Nesse quesito espiritual, o sacerdote não era o maior. Quem era o maior era o profeta, tá bom? E esse profeta vai trazer aí, vai possuir 3 características que o definem dentro do Antigo Testamento. Quais são essas características? A primeira característica, o profeta no Antigo Testamento, ele possuía, conhecimento divinamente revelado. O que é isso? O profeta, ele recebia conhecimento da parte de Deus no tocante a coisas, às esferas específicas, né? No tocante às pessoas, aos eventos e à verdade redentora. Nesse tópico a gente não vai precisar se aprofundar, porque quando a gente trabalhou o dom da profecia, eu especifiquei exatamente o que eram esses tocantes, né? Com respeito a pessoas, quem eram essas pessoas, qual era a intenção dessas pessoas, aos eventos, o que viria a acontecer, o que estava acontecendo, tá? E a verdade redentora, a gente tem ali profetas que vão falar justamente do Messias, vão trazer características do Messias, como o próprio profeta Jeremias o faz, tá? Então, o profeta recebia conhecimento de Deus a respeito disso, a respeito de pessoas, a respeito de eventos e a respeito da redenção, da promessa de Deus ao seu povo, tá bom? O propósito principal desse conhecimento, né, ou de tais conhecimentos, era encorajar o povo a permanecer fiel a Deus e, quando necessário, né, porque o povo vacilava bastante, já disse, trazer o povo de volta ao seu conserto. Então, de forma resumida, o conhecimento que o profeta tinha era para atingir 2 objetivos: encorajar o povo, e a gente vê isso em muitos momentos do Antigo Testamento, e chamar a atenção do povo a voltar-se para Deus, ou seja, para se consertar com Deus, tá? Essa é a primeira característica do profeta, do ofício de profeta dentro do Antigo Testamento. E qual vai ser a segunda característica do profeta do Antigo Testamento? Ele tinha poderes divinamente outorgados, ou seja, Deus liberava para ele alguns poderes. Por que Deus vai ter que fazer isso? Vamos explicar. Os profetas, muitas vezes eles vão ser levados, né, à esfera dos milagres, ou seja, eles tinham aí uma capacidade de realizar feitos sobrenaturais, tá bom? Isso acontecia toda vez que o profeta recebia a plenitude do Espírito Santo de Deus, tá? E através desses profetas, né, a vida e o poder divinos eram demonstrados de maneira sobrenatural. Então, vamos lá. A gente sabe que tem muita gente até hoje que tem dificuldade em entender que existe uma realidade metafísica, ou seja, que existe uma realidade sobrenatural, uma realidade espiritual. Se hoje, mesmo com várias comprovações que a gente tem que existe, já era difícil, no passado era mais ainda, existia uma grande dificuldade nisso. Então Deus vai lá e concede ao homem, né, ao profeta, que ele tenha essa manifestação, realize essa manifestação sobrenatural como uma forma do seu povo compreender o poder de Deus, mesmo de forma limitada, que o povo alcançasse o poder de Deus sobre a vida física, sobre a vida que é material, sobre a vida que é visível. Então, quando um profeta realizava um feito, né, de milagre, né, um feito de maravilhas,
ele estava não demonstrando que ele tinha poder, mas ele estava demonstrando que o Deus que se servia era um Deus poderoso, que era um Deus que usava o seu poder para proteger, para garantir a vida do seu povo, para demonstrar amor pelo seu povo, tá certo? Então, sim, o profeta muitas vezes ele vai realizar milagres, ele vai realizar maravilhas, porque dentro do contexto do Antigo Testamento era uma forma do povo entender que existia uma vida sobrenatural, que existia algo além daquilo que eles poderiam ver. E é esse alguém, né, esse contexto além do que era visível que manifestava-se a pessoa de Deus, que se manifestava ali o poder divino. Se isso não acontecesse, se o profeta não fosse o canal para que isso acontecesse, muitas vezes o poder de Deus, por causa da nossa limitação, seria tratado como algo dentro apenas da dimensão divina, que não poderia se expandir, que não poderia ser manifestado em outras situações, tá certo? Então, quando Deus dá esse poder ao profeta, é uma forma dele dizer que ele tem poder, que ele usa esse poder para o benefício do seu povo e para a manifestação da sua presença, tá certo? Por isso que o profeta tem esse poder sobrenatural outorgado a ele, ou seja, dado a ele dentro do contexto do Antigo Testamento. Dentro do Novo, essa característica foi perdida, tá bom? Já eu vou explicar por que ela vai ser perdida, tá certo? Não quer dizer que um profeta hoje não possa executar milagre. Se Deus assim quiser, pode. Mas dentro da característica fechadinha dele, essa é uma característica que não é efetuada mais. Tá bom? Vamos para a terceira? Vamos lá? A terceira é o estilo de vida característico. Esse é um ponto que permaneceu, tá bom? De uma forma bem resumida, os profetas no Antigo Testamento, eles abandonam as atividades corriqueiras da vida, né? E para quê? Para se dedicarem exclusivamente a Deus. Isso aqui é interessante. Na aula presencial a gente discutiu sobre isso. A gente vai ver que alguns profetas vão estar sempre separados. Eles nunca vão estar junto do arraial. As casas dele nunca vão estar assim tão próximas assim da cidade, tá certo? A gente vai ter profetas que vão morar no deserto. A gente tem aí João Batista, né, com uma roupa específica, com uma dieta específica. Então, sim, o profeta, dependendo do chamado dele ou do grau de chamado, mesmo que no Antigo Testamento, ele era separado das atividades corriqueiras, ou seja, ele não participava de tudo que todo mundo participava. Havia uma separação. Essa separação, ela já tinha se tornado um hábito, um costume. Então, o próprio Deus já separava aquele, né? A palavra de Deus deixa muito clara que desde o ventre, muitos profetas já haviam sido separados. Então, determinados profetas não poderiam fazer determinadas coisas, determinados profetas foram excluídos de determinadas atividades corriqueiras, como casamento, como bebida, como determinada indumentária, justamente para marcar visualmente, para marcar uma separação exclusiva. Porque o ofício de profeta no Antigo Testamento era um ofício de dedicação exclusiva a Deus. Então, 3 coisas vão marcar o profeta do Antigo Testamento. A primeira coisa, o conhecimento divinamente revelado quanto a pessoas, a episódios, né, a acontecimentos e principalmente quanto à redenção. Segunda coisa, tinha poder outorgado por Deus, ou seja, tinha poder de manifestar milagres ou maravilhas, dependendo daquilo que era necessário e quando ele estava na plenitude do Espírito, ou seja, quando ele estava transbordando o Espírito Santo de Deus. E o terceiro e última característica dele dentro do Antigo Testamento é que ele tinha um estilo de vida característico. Ele sempre estava separado. Por que ele vai estar separado da vida corriqueira? Por que ele vai estar separado da cidade? Por quê?
porque era uma forma de marcar visualmente também a sua separação espiritual, porque ele vivia uma vida de dedicação exclusiva a Deus. Tá claro aqui? Então, são essas 3 características que o profeta do Antigo Testamento vai carregar. Dentro dessas 3 características, no Novo Testamento, o profeta não carrega mais o poder outorgado. Tá certo? Ele pode manifestar, mas ele não tem mais acesso a essa característica de profeta. Tá bom? Essa aí é a primeira grande diferença entre o profeta do Antigo para o profeta do Novo Testamento. Vamos para a segunda? Vamos lá? A outra coisa que a gente precisa aprender, depois dessas 3 características, a gente precisa aprender qual é a mensagem desses profetas, o que eles vão enfatizar na sua mensagem. Uma coisa é a característica do profeta, o que ele pode fazer espiritualmente. Outra coisa é o que contém a sua mensagem. A mensagem do profeta no Antigo Testamento, ela era também muito objetiva. A primeira coisa, a mensagem do profeta enfatizava a natureza de Deus. Por quê? Eu já disse para vocês, nem todo mundo tinha acesso à Torá toda hora. Nem todo mundo tinha um conhecimento filosófico, teológico naquele tempo. As coisas ainda estavam sendo construídas. Então, o profeta era aquele que explicava acerca de Deus. Porque nada mais justo, né? Porque ele passava esse convívio com o Espírito Santo. Lembre-se, a dedicação dele era exclusiva. Então, a todo momento, ele estava separado, ele estava consagrado, ele estava em relacionamento íntimo com o Espírito. Então, ele era literalmente a melhor pessoa para falar a respeito da natureza de Deus. A gente vê isso com Isaías, a gente vê isso com Amós, a gente vê isso com Abacuque, tá certo? A gente vê que a mensagem desses profetas vai ser uma mensagem voltada para explicar quem é Deus, qual é a natureza de Deus, sobre o que Deus pensa, sobre como Deus se sente em determinadas situações, tá certo? A segunda característica, né, ou a segunda ênfase da mensagem do profeta do Antigo Testamento era com relação ao pecado e ao arrependimento. O profeta era aquele que alertava o povo a respeito do que era pecado, do que estava contrariando a Deus. Pecado é aquilo que foge do alvo, pecado é aquilo que nos afasta de Deus. E já ficou mais do que comprovado que Deus não deseja o nosso afastamento, mas a nossa aproximação. Então, o profeta era aquele que alertava, até mesmo com antecedência, antes que o povo cometesse alguma contrariedade dentro da lei de Deus ou que ferisse a natureza do próprio Deus, tá certo? E, obviamente, também convocava o povo ao arrependimento todas as vezes que o povo errava, né, transgredia a lei divina, tá? Então, vamos lá. A mensagem do profeta do Antigo Testamento continha a mensagem a respeito do pecado e do arrependimento e falar sobre a natureza de Deus. A terceira coisa que contém a mensagem do profeta no Antigo Testamento é a predição e a esperança messiânica. Ou seja, dentro da mensagem do profeta continha informações a respeito do Messias e a respeito da redenção, lembrando o tempo todo ao povo que um dia chegaria aquele que remiria Israel, lembrando o povo a todo momento que veria aquele que modificaria, né, traria uma nova aliança, que resgataria o povo de Deus. Isso estimulava a esperança. Então, o profeta do Antigo Testamento falava a respeito da sua mensagem, né? Dentro da sua mensagem continha informação a respeito da natureza de Deus. Ele falava sobre a natureza de Deus, ele ensinava sobre a natureza de Deus. Ele falava a respeito do pecado, alertava com relação ao pecado e trazia a palavra de arrependimento, tá? E em terceiro, ele falava, né? Ele trazia a predição do que seria a redenção, do que seria ali o próprio Messias, na tentativa de o tempo todo alimentar a esperança do povo
com relação à vinda de Cristo, né? Com relação à chegada do Messias, tá certo? Isaías é um exemplo de profeta que trouxe bastante desse conteúdo dentro da sua mensagem. Assim, tá bom? Então, a gente já falou sobre características do profeta dentro do Antigo Testamento, né? Características espirituais, já que estamos falando de alguém que tinha superioridade espiritual naquele momento. Já falamos a respeito das características das mensagens do profeta do Antigo Testamento, que continha a mensagem do profeta do Antigo Testamento. E agora, por último, a gente vai falar sobre o profeta, o que envolvia a função, né? O que envolvia o ofício do profeta. Qual era o exercício dessa profissão, né? O que continha no exercício desse ofício, tá bom? Então, vamos lá. O profeta trazia na sua função, ele envolvia na sua função a capacidade de revelar e desvendar o que estava em oculto, não porque ele era fofoqueiro, tá certo? Mas porque Deus o avisava, Deus trazia esse conhecimento para ele, para que ele tirasse do arraial aquilo que estava em inconformidade com Deus, com a lei divina. Quem fazia isso era o profeta, tá certo? Quem retirava o mal do meio do arraial era Deus, através do seu profeta, tá certo? Segunda coisa que envolvia o ofício, ou seja, faz parte da função do profeta. Ele anunciava o juízo. Todas as vezes que o povo estava errando, achando que nada ia acontecer com ele, era o profeta que anunciava: vai te pegar na esquina, ó, acorda pra vida, o juízo de Deus vai chegar. Então era ele que anunciava o juízo, tá? Isso envolve a função do profeta. Então o profeta, dentro da sua função, revelava o que estava, né? Revelava e desvendava o oculto. Ele anuncia juízos de Deus, tá? O que vai chegar, tudo bem? E por último não, a gente ainda tem mais alguma coisa. Ele trazia a emissão, era de responsabilidade dele trazer ou emitir conselhos e advertir o seu povo, né? E trazer a advertência. Então, qual era a função do profeta? Trazer a claridade, o que estava em oculto, anunciar o juízo e emitir conselhos e advertência. Essas três coisas fazem parte, envolvem a função do profeta do Antigo Testamento, e isso não foi perdido no Novo Testamento. Vou repetir. Dentro de tudo que a gente tratou do profeta do Antigo Testamento, o que foi limitado ao profeta do Novo, o que foi restrito, o que não é mais executado apenas de forma pontual, são os poderes outorgados. O profeta de hoje, o profeta da atualidade, o profeta do Novo Testamento, não tem poder outorgado para milagres ou operação de maravilhas, a menos que Deus decida que ele manifeste, tá certo? Mas dentro das características gerais ele não tem mais. Isso pertencia apenas ao profeta do Antigo Testamento. Mas o resto, né? A completude do que é o profeta no Antigo Testamento, passando para o Novo, não se perde nada. Tá bom? A função continua sendo a mesma. Ele traz coisas que estão em oculto. Ele anuncia quando vem o juízo. E ele emite conselho e advertência. Isso faz parte da função de profeta. Por isso que você vai ver profeta como conselheiro do rei, por isso que muita gente vai pedir conselho ao profeta, e é função dele também advertir a igreja. É ele que adverte, é ele que chama a atenção e é ele que anuncia o juízo. Tá bom? Então, esse é o profeta do Antigo Testamento. Tá certo? É isso que ele faz. Esses são os objetivos dele e essas foram as três características que o definem como profeta dentro do Antigo Testamento. Tá certo?
Se não ficou nada claro, é só você deixar uma pergunta ali embaixo nos comentários ou me procurar no domingo, tá bom? Entendido o que é o profeta no Antigo, agora vamos para o ministério de profeta no Novo Testamento. Como eu disse, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a missão principal do profeta é transmitir a mensagem divina através do Espírito Santo de Deus, para encorajar o povo a permanecer fiel a Deus, tá? Conforme a orientação da antiga aliança. Vamos lá. Eu repeti isso várias vezes, né? O profeta do Novo Testamento não perde o conteúdo do Antigo Testamento. É por isso, nem a função, é por isso que toda vez que eu falo de profeta, eu tenho que olhar primeiro para o Antigo. Eu sigo o molde do Antigo, porque ele não foge da orientação da antiga aliança. Repetindo, a única coisa que ele perde, né, ele deixa de ter, ele deixa de manifestar, apenas se for algo muito pontual, é o poder outorgado, tá bom? É a única coisa. De resto, todo o molde do Antigo Testamento se aplica e funciona para o Novo Testamento, tá bom? Com alguns acréscimozinhos, tá certo? Então, vamos lá. Entendido isso, a gente precisa observar agora a função prática do profeta na igreja, tá certo? No Antigo Testamento era dentro da comunidade, era dentro do arraial, era dentro do povo, tá? Era dentro do palácio. Agora não. Agora a função do profeta dentro da igreja. O que inclui a função do profeta dentro da igreja? Aí agora a gente vem a palavra pesada, né? O que o profeta carrega? Ele tem que proclamar e interpretar, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus. Olha só. Lembra que eu falei que ele tinha o conhecimento no Antigo? No Antigo Testamento, ele tinha o conhecimento prévio que Deus dava, porque não tinha Bíblia ainda. Agora não. O profeta, ele traz a capacidade, é ele um dos que proclama e interpreta, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus por chamada divina. Isso significa que um profeta pode e vai ser, em maioria, um grande conhecedor da palavra de Deus. Ele vai ser um grande pregador da palavra de Deus, porque inclui na sua função interpretar e proclamar o conteúdo da palavra de Deus. Tá certo? Isso faz parte da sua chamada divina. Pode acontecer de um profeta manifestar a liderança e não ser um grande pregador, mas ele tem que ser um grande conhecedor, porque faz parte da função dele, tá certo? Sua mensagem visa, ou seja, tem por objetivo admoestar, exortar, animar, consolar e edificar. De novo, você vai ver aqui que eu falei alguma coisa sobre seguro. Eu falei alguma coisa sobre proclamar bênção. Profeta não proclama bênção. Profeta consola. Fora isso, mais nada. A função do profeta é admoestar, ou seja, cuidar, chamar a atenção, exortar, brigar quando for necessário, animar, consolar e edificar. Essa é a função do profeta. Um profeta pode ou só admoestar, ou só exortar, ou só consolar, como ele também pode fazer isso tudo ao mesmo tempo, dependendo do tipo de pessoa que ele está lidando, dependendo do tipo de contexto que está sendo observado ali. Tá certo? Isso tudo depende de como vai ser essa atuação. Mas a mensagem do profeta vai carregar essas coisas. Tá? Então não fique chateado com o profeta se o profeta tá pegando no seu pé, tá fazendo mais do que a obrigação, tá bom? Além disso, que essas são as funções dele dentro da igreja,
ele deve fazer mais o quê? Ele deve manifestar o dom de profecia. Por quê? Porque o dom de profecia, ele tem que proclamar uma mensagem. Então, isso faz parte da função dele. Ah, Manuela, se faz parte da função dele, por que eu tô vendo como ministério de profeta? Porque o ministério de profeta é para liderança. É para quem foi chamado primeiro como líder e precisa e vai manifestar um dom específico como líder. O dom de profecia é dom espiritual, ou seja, está dispensado a toda a congregação. Mas o dom ministerial, não. O dom ministerial é concentrado à liderança. Então, sim, eu vou ter um líder que vai ser o profeta da igreja. Tá certo? Ah, mas outra pessoa pode manifestar o dom da profecia? Claro que pode. Até mesmo porque se for necessário que alguém se levante para dar uma mensagem e o profeta não está presente ou o profeta não foi convocado para aquilo por algum motivo, eu tenho que ter alguém que manifeste esse dom. Mas o dom de profeta pertence a um líder. Tá certo? Então, ele deve manifestar o dom da profecia. E, às vezes, ele vai predizer o futuro. Ou seja, ele vai trazer uma informação futura. Tá certo? Lembre-se que eu botei ali às vezes. Não é sempre. Por isso, ele não é guru. Tá certo? Era dever dele também desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e frieza espiritual. Então, quem serve, quem vai agir como regulador daquilo que entra na igreja é o profeta. O profeta, ele é um combatente, de fato. O profeta é aquele que vai combater tudo que é contrário à lei divina, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, o profeta vai combater. E quando eu tô falando combater, ele vai brigar mesmo para que não entre. Por quê? Porque essa é a função dele. Quem foi chamado com ministério de profeta, ele não tá na terra para fazer amigos. Ele tá na terra para fazer prevalecer a vontade de Deus. Então, ele vai combater. É a obrigação dele. A combater o mundanismo. Por quê? A igreja não pode conter coisas mundanas. O profano não dialoga com o santo. Isso não existe. Isso não existe dentro de nenhuma religião, muito mais dentro da nossa. Não existe isso. Não existe esse diálogo de conviver no mesmo espaço. Ou é santo ou não é. Então, o profeta vai combater o mundanismo. E é função dele também não permitir que a igreja entre em frieza espiritual. Por quê? Porque se a igreja esfriou, alguma coisa está errada. E essa coisa errada precisa ser retirada, precisa ser combatida. Não pode permanecer no meio. Essa é a função do profeta. Dentro da igreja, ele não perde em nada aquilo que existia no Antigo Testamento. Muito pelo contrário, ele ganha aqui muito mais coisas para prestar atenção, muito mais coisas para combater. Por quê? Porque ele precisa tirar, ele precisa cuidar, ele precisa regular para que não haja mancha dentro da igreja, porque ele é aquele que conhece a Deus, ele é aquele que tem íntima relação com Deus, porque para Deus usá-lo, ele precisa ter uma vida espiritual bem alinhada. E por isso, a gente vai falar agora sobre as características de um profeta, ou seja, as características de um profeta dentro da igreja e também uma característica que os profetas do Antigo vão carregar. Por que eu tô fazendo isso toda hora? Porque não dá. Ainda é o molde do Antigo com algumas diferenças pro Novo, tá bom? Então, antes da gente ir para as características, a gente precisa ver aqui, relembrar o que a função dele inclui. Proclamar e interpretar a palavra de Deus, isso é uma função dele. Ele precisa exortar, animar, consolar, edificar e admoestar, tá certo? O povo faz parte da função dele.
Ele deve manifestar o dom da profecia, obviamente, para entregar a mensagem, principalmente quando for fora da igreja dele. Às vezes, ele vai predizer o futuro, ou seja, ele vai anunciar algum acontecimento futuro, tá? E é seu dever. Eu achei lindo porque a Bíblia deixou bem clara, ó, é dever dele, não tem como ele fugir. É dever dele desmascarar o pecado, proclamar a justiça, advertir o juízo vindouro e combater o mundanismo e a frieza espiritual. Agora, quais são as características de um profeta sob a perspectiva do Novo Testamento? Aqui eu quero a sua atenção. Se a gente voltar para o Antigo, e toda vez que a gente falar do profeta, a gente vai voltar para o Antigo, vocês vão ver que toda vez que um profeta era levantado, ele era levantado antes mesmo do seu nascimento. Com Jeremias isso vai acontecer, né? Antes que você nascesse, já tinha te estipulado como profeta. Já tinha determinado que você seria um profeta. Com Isaías vai acontecer, com outros profetas isso vai acontecer, né? Essa separação logo no começo, essa chamada específica separando logo. Então o que acontece? Quando um profeta ele é separado, é como se Deus colocasse nele algumas características internas que faz com que esse profeta não consiga escapar da sua chamada, faz com que ele não consiga evitar fazer aquilo. Lembre-se que eu falei que o profeta ele é sempre impulsionado, ele vai ser possuído pelo Espírito Santo, ele vai ser impulsionado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque existem características dentro do profeta que ele não consegue tirar de si, porque já está imputado nele, como se ele já nascesse com aquilo. Ele não consegue fugir dessas coisas. É por isso que, apesar do final do profeta, ele não consegue se desviar. Então, um profeta, um chamado, né, para o ministério de profeta, ele vai carregar algumas características, e essas características são internas, estão dentro dele. Ele não vai conseguir fugir disso em momento nenhum, porque pertence à natureza dele, tá certo? A primeira coisa, ele é zeloso pela pureza da igreja. Ele chega a ser chato. Ele não combate o mundanismo, então nada dentro da igreja pode estar fora do padrão de Deus. Ele não, gente, é literal, ele não consegue evitar. É que na aula presencial ficou mais claro demonstrar isso, mas se o púlpito é para ficar no centro, e se por algum motivo o púlpito estiver à direita, isso incomoda ele, ele vai brigar até que o púlpito esteja no centro. Se o púlpito é para ficar no centro e por acaso está à esquerda, aquilo vai incomodar ele de tal forma que ele vai brigar até colocarem no centro de volta. Isso é mania? Isso é toque? Não! Isso é zelo. E o zelo que ele tem pela pureza da igreja não é um zelo só de limpeza da estrutura. É limpeza também espiritual, é zelo espiritual, para que as práticas da igreja, para que os serviços da igreja estejam dentro da ordem divina. Então ele vai ser extremamente zeloso. Ele consegue evitar isso? Não. Se alguma coisa foge daquele critério, aquilo já irrita. Por quê? Ele não consegue fugir daquilo, já está dentro dele, incomoda, chega a provocar dor, tá certo? Por quê? Porque aquele que foi chamado para o ministério de liderança, de profeta, ele já tem isso dentro dele, tá? Não confunda isso com um toque. Eu tô dentro das características espirituais que um profeta carrega, tá certo? Gente com toque ou gente com minimalismo é uma coisa. O profeta, ele não aceita nada que esteja fora do padrão de Deus. Por isso, ele é extremamente zeloso, tá bom? Segunda coisa, o profeta, ele tem sensibilidade diante do mal e ele tem a capacidade de identificar e detestar a iniquidade. É bem interessante isso aqui. O profeta, ele é tão sensível espiritualmente que ele identifica a maldade.
Não me pergunte como, não me pergunte por quê, eu não tenho esse ministério, então eu não vou saber simplificar para você. Mas ele identifica o mal. Se alguma intenção, se alguma palavra, se alguma atitude, se alguma situação ou contexto trouxer maldade, ele é sensível para identificar aonde está a maldade. E outra, ele tem a capacidade de identificar a iniquidade. Vocês são crentes, vocês já devem ter visto isso. O profeta da igreja, ou a irmãzinha profeta da igreja, sabe aonde está o problema, aonde está o furo. Ela não sabe explicar, porque muitas vezes não é a função dela mexer naquilo, mas ela sabe que alguma coisa tem maldade, ela sabe que alguma coisa tem iniquidade. Isso é por quê? Isso é por causa da presença permanente do Espírito Santo de Deus na vida dela. E um pouquinho mais, porque ela tem um chamado de profeta, tá certo? Então essas pessoas, espiritualmente falando, elas são incrivelmente sensíveis. Se elas entram num lugar e ali tem alguma coisa de mal, se o inimigo tá ali, se quem tá atuando é o inimigo, ela vai sentir em 2 minutos. Antes mesmo de chegar, ela já vai sentir. Ou ele vai sentir. Por quê? Porque essa faz parte da capacidade do profeta. O profeta identifica a quilômetros de distância. Antes mesmo do profeta botar os pés na igreja, ele já sabe o que ele vai encontrar, o que ele vai fazer, o que Deus mandou fazer, quem é que tá com problema, quem não tá com problema, quem precisa de consolo, quem não precisa de consolo. Deus deu essa capacidade ao profeta. Não peça para ele explicar, ele não vai conseguir te explicar, e o pior, ele não consegue se desprender daquilo, tá certo? Porque faz parte da sua capacidade. Então não cobre um profeta de estar sempre ligado, tá sempre chamando a atenção de alguma coisa, porque ele não consegue desviar daquilo. Faz parte do chamado dele. Ele já nasceu com aquilo, tá certo? Aquilo já foi imputado dentro dele, tá bom? Terceira coisa, ele tem profunda compreensão do perigo dos falsos ensinos. Justamente porque o profeta, ele precisa ter muito conhecimento, ele sempre precisou ter muito conhecimento, ele sabe o mal espiritual que faz um falso ensino, algo que seja contrário ao padrão divino. Então, o que ele faz? Ele combate isso com unhas e dentes, porque a função dele é ser zeloso pela comunidade. Ele zela pela pureza, ele zela pela espiritualidade. Então, é natural que toda vez que alguém fale alguma coisa que foge a uma vírgula, ele pitar. Ou seja, ele acende a luzinha vermelha, ele, opa, volta aqui, ele chama na hora. Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele conhece, ele compreende de uma forma sobrenatural as consequências espirituais de um ensino errado, de um falso ensino, tá certo? Não é mania, não é chatice, estou repetindo para a igreja. Isso vai além da compreensão até mesmo do próprio profeta. Ele já nasce com isso, tá bom? A capacidade é dada por Deus justamente para que ele proteja a igreja, já que ele é um líder da igreja, tá bom? Ele é alguém que é dependente contínuo da palavra de Deus. E tudo que ele faz, ele utiliza a palavra para validar a sua mensagem. Aqui já vem um tópico interessante, ó. A gente aprendeu que o profeta, ele é falível. O profeta do Novo Testamento, ele é falível. O profeta do Antigo, não. Porque quem manifestava o tempo todo era o Espírito Santo de Deus. Mas o do Novo Testamento, ele perde essa característica infalível e se torna falível no Novo Testamento. Por quê? Porque agora eu não preciso que Deus me traga o conhecimento, me dê o conhecimento. Eu tenho aonde buscar o conhecimento. Então o profeta agora ele tem que empregar muito mais esforço, principalmente na hora de validar uma mensagem. Então toda vez que ele vai validar uma mensagem, ele sempre comumente, o verdadeiro profeta, ele sempre vai utilizar a palavra para essa validação. Ou seja, se ele tem que advertir alguém, ele vai advertir alguém e vai avisar, ó, e para que não haja dúvidas,
Deus ensina assim, 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 na mensagem tal, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal. Leia tal, observe tal. Todas as vezes que um profeta entrega uma mensagem, ele tem essa preocupação, ele se torna dependente da palavra para validar a sua mensagem. É por isso que um verdadeiro profeta não tem problema nenhum se, enquanto ele está entregando a mensagem, abrirem a Bíblia para conferir o conteúdo. Porque ele se torna dependente disso. Ele mesmo questiona isso. Ele mesmo tem essa preocupação. Então, um verdadeiro profeta, ele nunca vai ter problemas, tá? De ver aquilo que ele entregou sendo validado, principalmente se for da palavra. Porque ele se torna automaticamente, quando chamado, dependente da palavra de Deus como validador. Todas as vezes que um profeta não admite a procura da validação da sua mensagem na palavra de Deus, ele é falso. Porque o verdadeiro, ele não se preocupa com isso, ele até estimula, quando entrega uma mensagem, a conferir dentro da palavra. Tá certo? Essa é uma característica. Então, a gente já chegou aqui na diferença do antigo para o novo. Do antigo, ele tinha o poder outorgado para milagres, no novo não. Pode acontecer de forma pontual, mas no novo isso não existe, tá certo? E ele não tem acesso rápido a isso, tá? E segundo, o profeta do Antigo Testamento, ele era infalível, porque era a predominância do Espírito de Deus. E do Novo Testamento agora ele se torna falível. E o apóstolo Paulo explica sobre isso lá em 1 Coríntios capítulo 13, quando vai falar que em parte profetizamos, em parte falamos de nós, tá certo? O apóstolo Paulo salienta sobre o assunto, tá bom? Então, o que separa aqui de forma prática é isso. No Antigo Testamento, o profeta era infalível e no Novo agora ele não é, tá? Ele é falível, ele vai falhar, ele pode cometer erros, tudo bem? E a segunda coisa é que no Antigo Testamento ele tinha o poder outorgado para efetuar milagres. Agora que esse poder não é mais outorgado com essa liberdade. Em outras palavras, o profeta do Antigo Testamento, ele nunca conheceu, nunca experimentou as limitações do profeta do Novo. O profeta do Novo Testamento, ele é mais limitado, ao ponto dele ter que ser aprovado ou avaliado e a sua mensagem ser julgada. No Antigo Testamento, não. Tá certo? Então, vamos lá. Ele é dependente contínuo da palavra de Deus para validar a sua mensagem. E o principal interesse dele continua sendo o sucesso espiritual e a identificação. Ele vai ter identificação com os sentimentos de Deus. O profeta verdadeiro, ele não raciocina como a gente. Por exemplo, num congresso, tudo tem que estar bonito, tudo tem que estar lindo, todo mundo tem que estar arrumado. O profeta não está nem aí para isso. A primeira pergunta que o profeta faz é: tá agradando a Deus? Senhor, tá te agradando? Isso tá te agradando? Isso vai alimentar o povo espiritualmente? Isso espiritualmente tem algum valor? É algum alimento? É um bom alimento? O profeta, ele nunca está preocupado com a estética da coisa. O profeta está sempre preocupado com o conteúdo espiritual daquilo. Não critiquem um profeta assim. Ele não consegue evitar, porque ele tem uma íntima comunhão com Deus. Ele identifica-se nos sentimentos de Deus. Então vamos lá. Ele consegue entender quando Deus está triste. Tanto é que ele chama a atenção do povo. Ó, Deus está triste, Deus não está gostando disso, essa conduta está errada. Ó, vocês estão entristecendo Deus, vocês estão entristecendo o Espírito Santo, ó, vigia, isso não tá certo. Esse é um diálogo do profeta, porque o profeta não está preocupado se tá tudo lindo, maravilhoso, se tá tudo brilhando. O profeta está sempre preocupado se aquilo vai interferir nos sentimentos de Deus, se aquilo vai causar alguma tristeza, se aquilo vai alegrar o coração de Deus, se aquilo tem alguma produção espiritual. Essas são as preocupações do profeta. O profeta, ele parece até ser uma pessoa fora do normal, mas na verdade, dentro do mundo espiritual, ele é o mais normal, porque ele está sempre preocupado com aquilo que Deus vai achar, se Deus vai se agradar com aquilo. Ele está sempre interessado pelo sucesso espiritual, não no sucesso estético, não no sucesso financeiro, não no sucesso material. Ele está sempre voltado para o espiritual. O profeta é um ser
que já nasce com essas características, ele não consegue evitar. Ele não consegue. É por isso que o profeta, ele vai ter sempre um fim específico, tá? É por isso que todo profeta do Antigo Testamento e os nossos profetas de hoje, eles carregam uma coisa que é muito triste, mas acaba sendo consequência do seu chamado. Se você reparar, todo profeta, ele acaba sozinho e triste. Ele é uma pessoa que vive entristecido e sozinho. Isso é a consequência direta do seu chamado. Então, como um profeta termina? O profeta termina exposto, sozinho e sem onde ter repousado a cabeça. Por quê? Porque a igreja reage ao profeta excluindo ele da vida social. Ah, Manuel, mas você acabou de dizer pra mim que ele mesmo já, por causa do chamado, já se exclui. Sim, porque ele é excluído 2 vezes. Primeiro, porque ele é excluído, ele é separado por Deus. Então você vai ter profeta hoje que não pode usar um brinco por causa do chamado, você vai ter profeta hoje que não vai poder usar um anel por causa do chamado, você vai ter um profeta hoje que não pode usar um determinado tipo de roupa por causa do chamado. Ah, Manuela, isso é bobeira. Não, isso não é bobeira, isso existe. No meio pentecostal, isso existe de fato e de realidade. Pentecostal sabe que isso acontece. Tem profeta que não pode fazer determinadas coisas. Tem profeta que não pode ir a determinados lugares porque ele foi separado para uma obra específica. Principalmente aquele que tem um ministério de profeta. Ele não pode fazer determinadas coisas. Ele não pode estar em determinadas reuniões. Por quê? Porque, infelizmente, determinadas reuniões, determinadas situações, o profeta sabe que vai encontrar maldade, Deus sabe que ele vai ver maldade, e para que ele não se entristeça mais, Deus não permite que ele faça ou não permite que ele vá. Deus resguarda, Deus separa, e ele não vai por causa disso. Por quê? Porque ele não tem controle sobre ele não tem controle sobre esse impulsionar. Se ele vê alguma coisa errada, ele vai falar. Se ele vê alguma coisa fora do padrão, ele vai reclamar. Isso está dentro dele, faz parte do ministério dele. Tanto é que a separação dele é muito específica. Então, sim, ele vai acabar sozinho. E a igreja, por causa do conteúdo da sua mensagem, que é considerada erroneamente uma mensagem chata, principalmente pela juventude, a igreja exclui o profeta. Manuela, me dá um exemplo quando o profeta foi chegar na cidade, desceram uns anciões correndo e disseram o quê? A tua mensagem é de paz? Ou seja, se a mensagem dele não fosse de paz, ele não poderia entrar na cidade? Como assim? Então aqui a gente já vê que a igreja exclui. É horrível dizer isso, mas acaba sendo natural. A igreja exclui o profeta. E o profeta é separado, e como separado não vai fazer determinadas coisas. Ou seja, ele não comunga da maldade. Ele não comunga daquilo que é errado. Então, se você tem a capacidade, né? A capacidade não. Se você tem alguém assim dentro da sua igreja, não exclua. E nem fale mal do profeta. Porque o profeta não tem culpa. E outra coisa, falar mal de profeta é problemático. Eu não tô falando do falso profeta, que a gente já vai falar sobre ele. Eu tô falando do profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro, falar mal do profeta verdadeiro, você arranja probleminhas pra você. Então, o profeta, ele morre sozinho. Ele termina sozinho. E termina muito triste, porque ele não tem um colo para repousar a sua cabeça. Mas, em contrapartida, quem consola diretamente o profeta é Deus.
Então o profeta recebe o verdadeiro consolo. É por isso que o profeta não se desvia do caminho. Porque ele recebe o verdadeiro consolo de Deus, ele recebe o verdadeiro consolo do Espírito Santo. Mas dentro da comunidade, ele é excluído, dentro da comunidade, ele é rejeitado. E é errado a igreja tratar o profeta assim, porque a igreja deveria saber que o ministério de profeta, o profeta de fato faz isso por ordem exclusiva de Deus. Então, cuidado se você se assenta para falar mal de profeta. Cuidado se você ironiza profeta. Cuidado se você imita profeta. Cuidado com isso. Imitar no sentido de escárnio, tá certo? Cuidado com isso. Você vai estar arranjando um probleminha para você. Ah, Manuela, mas hoje ainda existe profeta dentro da igreja? Existe. O profeta não foi retirado da igreja. A função não foi excluída da nova aliança. O que aconteceu é que o profeta agora se tornou limitado. E só por duas coisas. Agora ele é avaliado, não é mais infalível. E a segunda coisa, ele não outorga mais o poder. Ele não tem mais acesso ao poder, nem dialoga com tanta frequência dentro dos milagres. De resto, continua a mesma coisa, a atuação é a mesma, ele vai continuar reclamando, ele vai continuar zelando, ele vai continuar chamando a sua atenção, ele vai continuar entregando a iniquidade, ele vai continuar trazendo dentro da igreja, tirando do oculto, porque essa é a função dele. E por incrível que pareça, por mais doloroso que pareça, ele vai continuar sendo excluído, porque a igreja não entende que essa é a manifestação, o cuidado e o amor de Deus pela igreja. Me irritei, mas vamos passar para frente. Vamos lá. E o falso profeta? O falso profeta, muito pelo contrário. Uma das primeiras características dele é que ele não é rejeitado. Todo mundo quer ele por perto. Vamos ver quem é o falso profeta? O falso profeta é rapidinho, a gente já tá acabando. Falso profeta. Jesus ensinou que identificar o falso profeta é só olhar para os frutos dele, ou seja, olhar para o resultado daquilo que ele faz e daquilo que ele fala. E além do mais, a mensagem dele, a conduta dele vai levar a igreja a algumas situações. A primeira, ele leva as pessoas a desviar-se do Deus verdadeiro para qualquer outra forma de idolatria. Isso acontecia no passado e isso acontece hoje. Tem profeta que é falso, que fica dizendo às pessoas, falando coisas que Deus diz que é e não é, coisas que fogem do padrão divino, coisas que fogem da palavra de Deus e tá levando gente, e o pior, tá levando gente à idolatria. Outra coisa, profeta não é guru. Profeta não é para ser idolatrado, profeta não é para ser lá, se ele não me disser para ir para a direita, eu não vou. Não é. O único que deve ser adorado e bendito é o nome do Senhor Jesus. Profeta é apenas um instrumento, é apenas um canal de Deus para falar conosco, para nos orientar. Mas tem profeta que desvia as pessoas de Deus e leva a pessoa à idolatria. Vigia nessa terra, porque tá cheio. E isso acontece porque as pessoas não estão lendo a palavra e não estão se alimentando dela. Porque a palavra mesmo identifica esse cabra. Então, cuidado. Segunda coisa, se ele pratica adivinhação, astrologia, feitiçaria, bruxaria ou coisas semelhantes a isso, ele é falso profeta. Profeta não é guru, profeta não é adivinho. Qualquer profeta que faça adivinhação, mapa astral, faz para você fazer aí uma simpatia, uma mandigazinha, ou mexa com bruxaria, coisa pesada, ou coisa que flerta com esses tipos de coisa, é profeta falso. O profeta verdadeiro fica diante daquilo que Deus mandou, daquilo que Deus determinou, dentro do critério, dentro do padrão bíblico.
E ele não tem problema em ser avaliado pela igreja. Profeta que pratica disca adivinha, que faz mapa astral, que não é profeta. Acorda para a vida. Tem gente caindo em laço do diabo por não prestar atenção na palavra de Deus, nem na orientação correta. Não é. Só porque o profeta não diz o que você quer ouvir, querido, não significa que não é Deus falando. Vigia. Segunda coisa. Minto, já é a terceira. Terceira coisa. As profecias desses profetas contrariam as escrituras. Ele tem problemas em ser avaliado pela escritura. Quando você pega a profecia dessa pessoa, né, desse ser, você observa que foge completamente daquilo que a palavra instrui. Se foge do que a palavra instrui, não serve. Tá certo? Quarta coisa, ele não denuncia pecado do povo. Senhores, sei que é chato, sei que esse é o melhor conflito do profeta com o povo, mas um profeta que não denuncia pecado, um profeta que não mostra o erro, não é profeta, porque faz parte da função. Eu disse bem claro, é dever do profeta. É um dever dele. Se ele não cumpre com o seu dever, ele não é. Quinta coisa que o falso profeta faz e que a igreja não fica atenta. Se ele prediz coisas específicas e essas coisas não se cumprem, a profecia não foi profecia, foi profetada. Pode acontecer de um profeta de Deus declarar coisas específicas, com data específica, com hora específica? Pode. Mas aquilo que foi dito por Deus vai acontecer. Se um profeta disse coisas específicas com data, com hora, seja lá o que for, e isso não acontecer, não veio de Deus. Porque Deus não é homem para que minta. Deus não mente. Prestem atenção. Tem que estar dentro do parâmetro bíblico. No Novo Testamento, Jesus deixou lá bem claro que vai haver falsos profetas, que vai haver pessoas maldosas, que vai haver pessoas que vão se valer do evangelho para conquistar as suas coisas. E ele orientou: se um falso profeta aparecer para vocês, é só vocês olharem para os seus frutos. Pelo fruto eu sei quem é crente e quem não é. Pelo fruto eu sei quem é profeta e quem não é. É só olhar para o fruto, não deixar se envolver por aquilo que quer ouvir. O resultado da conduta do falso profeta delata a intenção dele. E qual é a intenção do falso profeta? Ele objetiva autopromoção, ele quer se vangloriar, ele quer estar na frente, ele quer aparecer. O falso profeta, ele quer se autopromover. E tem gente dentro da igreja que autopromove falso profeta. O falso profeta, ele só tem interesse para benefícios próprios. Ele não tem interesse na vida espiritual da igreja. Ele não tem interesse pelo bem-estar da igreja. Ele não tem interesse pela sua vida espiritual. Ele não tá nem aí se tu vai pro inferno no final. Ele tá preocupado se ele vai ter, se ele vai ser aclamado, o quanto ele vai ganhar de oferta, o quanto que ele vai ganhar de vantagem. Infelizmente é assim. Tem gente assim dentro do nosso meio. E tem gente caindo. Profeta, falso profeta, ilude. Falso profeta mente. Falso profeta engana. Falso profeta está preocupado só com ele, enquanto um profeta de verdade está preocupado com o bem-estar espiritual da igreja. Mas esse que quer o bem-estar da igreja é o excluído pela igreja por falta de conhecimento da igreja. E o falso profeta é aquele que está na roda, é aquele que está na festa, é aquele que está fazendo e desfazendo dentro da igreja. O que é para ser excluído não é. E aquele que é para ser acolhido pela igreja, ter os ouvidos da igreja, não tem. Isso é triste. Isso entristece quem gosta de fazer o que é correto dentro da casa de Deus. Isso, vocês não têm noção da tristeza que provoca nos profetas. Aí vem um brincando, né? Jeremias era um profeta chorão.
Se eu estivesse no lugar de Jeremias, eu seria igual. Porque o profeta, ele sente dor quando a igreja não entende o que Deus quer. Quando a igreja não entende aquilo que Deus deseja para a igreja. É inacreditável. Vocês não sabem quanta dor isso provoca dentro do profeta. Porque ele já sofre tanto. E mesmo fazendo o que é correto, a igreja não ouve. Mas em compensação, um falso profeta, todo mundo bajula. Todo mundo autopromove. Todo mundo, não, vai em fulano de tal. Todo mundo, não, é bênção. E está sendo enganado e indo para o inferno por causa disso. Então, cuidado. A Bíblia estabelece muito bem a diferença do verdadeiro profeta dentro do Antigo, dentro do Novo. A função não mudou. 2 coisinhas só que fizeram modificação. E declara quem é o falso profeta. Você vê, você sabe quem é o falso profeta, se você estiver atento ao que a palavra de Deus ensina. Me irritei um pouquinho aqui, mas vamos para a conclusão, para acabar? Eu disse que essa aula ia demorar um pouquinho mais, né? Então vamos lá. Conclusão da aula de hoje. A mensagem do profeta atual é falível, ou seja, ele vai errar. Por isso que ele vai ser julgado, né? A mensagem dele é julgada. Ou seja, ele vai falhar. Por isso, a profecia está sujeita ao julgamento da igreja, tá certo? Ele pode ser julgado pela igreja, por outros profetas e principalmente pela palavra de Deus. É dever da congregação julgar a mensagem profética, se ela vem de Deus ou não. Em outras palavras, o profeta de hoje, ele é falho, ele pode ser julgado, a sua mensagem vai ser julgada pela igreja, vai ser julgada pela palavra de Deus e vai ser julgada ali se ela vem de Deus ou não. E o verdadeiro profeta não se incomoda com isso, porque ele sabe que isso vai acontecer, tá certo? O ministério do profeta continua, não acabou, ele ainda existe e ainda faz parte imprescindível do propósito de Deus para a igreja. Uma igreja que rejeita o profeta de Deus vai caminhar para a decadência, vai se desviar para o mundo e vai permitir o liberalismo quando se trata de doutrina bíblica, quando se trata de conhecimento, de ensino bíblico, ela vai se corromper dentro do seu ensino. Se ao profeta, na verdade, não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, nem de denúncia do pecado, nem de denúncia da injustiça, então a igreja não será o local em que eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então vai um alerta aí, ô bonitão. Se você é daqueles que abafa profeta de Deus dentro da igreja, tenha absoluta certeza que a sua igreja é um local onde não se escuta a voz do Espírito Santo de Deus. Se você é um daqueles que fica tripudiando do profeta, tenha certeza que a tua igreja é um local que não reconhece a voz do Espírito Santo de Deus. Se as nossas igrejas continuarem abafando e maltratando o profeta, isso significa que a igreja está mais preocupada com a política eclesiástica, está mais preocupada com a direção humana e está mais preocupada em substituir o espírito pelo homem. E substituir o espírito pelo homem significa a perdição. Parem com isso. Uma coisa é a política eclesiástica, uma coisa é a hierarquia eclesiástica, que eu preciso e eu defendo. Outra coisa é a manifestação do Espírito de Deus. Não há supremacia quando Deus quer falar dentro da sua igreja. Se a política, se o homem vale mais, o Espírito Santo de Deus não vai atuar na sua igreja. Por outro lado, tem um lado bom disso tudo, né? Por outro lado, se você é um dirigente, se você é um pastor que permite que a igreja receba a mensagem profética que vem de Deus, a congregação será saudável. A congregação ela vai ser impulsionada à renovação espiritual. Você não está pedindo que a sua igreja seja renovada espiritualmente? Permita que Deus abra a boca, querido. Permita que o Espírito fale.
Permita que o profeta possa denunciar o pecado. Quando é denunciado o pecado e a igreja escuta, o pecado é abandonado. A presença de Deus vai prevalecer. A santidade do Espírito vai tomar conta. Isso significa que é uma igreja de Cristo. Isso significa que dentro daquela igreja vai haver milagres, dentro daquela igreja vai haver salvação, vai haver modificação de vida, porque quem está imperando é o Espírito e não um homem. Observe isso. Quando a igreja abafa o profeta, não está abafando o homem que fala, está abafando a voz de Deus, está abafando a voz do Espírito, e a igreja vai cair em decadência. Todavia, se você está atento à voz do Espírito, se você está atento à voz de Deus, a igreja vai superar o pecado, a igreja vai crescer em abundância e o Espírito de Deus vai superabundar aonde o pecado prevaleceu. Pense nisso. E em outras, concluindo finalmente, em outras palavras, a real diferença do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento são as limitações somente. E agora, não tem a supremacia, ele não é superior, ele está no mesmo patamar. Mas os seus deveres, suas obrigações e suas reações àquilo que é contrário a Deus vai permanecer. Não exclua o profeta, traga o profeta. O profeta, ele é bênção de Deus. Ele é a voz de Deus. Quando correto, quando certo, quando verdadeiro, ele é uma engrenagem poderosa para o crescimento espiritual da igreja e, como consequência, também um crescimento material dela, no sentido de pessoas. Amém? Lembre-se, no passado, o profeta era infalível. Hoje, no seu ofício, ele é falível e não tem mais o poder, não tem mais a autonomia de operar ou executar milagres, a menos que seja de forma pontual. Tudo bem? Peço perdão aos irmãos, a aula ficou bem grandezinha, né? Ficou bem larga, mas era necessário esse aprofundamento. Não deixe de deixar as suas perguntas aqui embaixo, caso você tenha problemas, né? Tenha dúvidas. Caso você seja da nossa igreja, você já sabe aonde me encontrar. Domingo às 9 horas da manhã, na nossa escola bíblica dominical presencial. Eu vou estar lá com toda a equipe de escola bíblica dominical, lhe aguardando, lhe esperando e tentando aí lhe ajudar a permanecer dentro daquilo que Deus deseja de nós. Que Deus a todos abençoe, uma excelente semana e até a próxima aula.